Seja bem-vindo, amigo internauta. Aqui é o professor Carlos para a Escola Técnica Residência. Eu sou professor aqui da Escola Técnica Residência. Se você é aluno, em algum momento a gente vai se encontrar, que um dos meus cursos aqui da escola é voltado para o empreendedorismo e empregabilidade. E esse curso está disponível para todos os cursos aí que você venha fazer na Escola Técnica Residência. Então, em algum momento a gente vai se encontrar durante os cursos. Eu também sou escritor, meus livros podem ser encontrados através da livraria Amazon, então amazon.com.br. Um dos livros que você pode encontrar lá é o livro Coaching de Alta Performance, que trabalha exatamente com alta performance humana, como a gente melhorar naquilo que a gente faz. E o Papo com de Paula, ele tem essa ideia de trazer pessoas que têm destaque em alguma área para elas compartilhar um pouco da rotina, como elas fazem resultado, como elas produzem mais que outras pessoas. Como a gente já diz aquele ditado chinês que fala, poxa, aprenda com os erros dos outros, não com os seus próprios, né? O sábio tende a aprender com o que outras pessoas estão fazendo, ou que está dando certo para outras pessoas. A gente não precisa aprender com os nossos próprios erros, podemos aprender com o conhecimento de outras pessoas. E o Papo com de Paula, ele compartilha, ele traz esses especialistas em diversas áreas para nos ensinar um pouquinho o que eles estão fazendo, o que está dando certo, como que a gente pode aprender com essas pessoas também. E a minha convidada do dia de hoje, ela já tem 4 livros lançados. Você deve estar imaginando aí, poxa, 4 livros? Ah, é uma pessoa com quantos anos? Já deve ter uns 112 anos essa pessoa, com 4 livros lançados. Ela dá palestras em escolas, palestras em empresas, palestras em cidades, diversos governos também chamam ela para ela estar falando sobre cultura, sobre literatura. Quero que vocês recebam na noite de hoje a escritora Ana Cristina. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço pelo convite. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, internautas? Eu sou Ana Cristina, tenho 14 anos e como o Carlos disse... não é 112, quase. Sou escritora e poetisa mirim e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre os meus livros, o meu trabalho e sobre a leitura, né? Bom, primeira coisa, o pessoal deve estar pensando, poxa, 14 anos, 4 livros escritos. Ela começou a escrever o quê? No berço. É isso? Você começou a escrever com 6 meses ali, você já estava escrevendo? Nem tão cedo assim. Bom, eu aprendi a ler e escrever entre 5 e 6 anos. E eu fui começar a escrever as poesias, pensar mais em publicar em um trabalho da escola, que eu estudava na escola municipal, lá no Oswaldo Duarte, no Vanelville. E eu comecei a ter esse contato com as poesias. Em um trabalho da escola mesmo, no 5º ano, a professora sugeriu que nós lêssemos e escrevêssemos uma poesia. Então eu passei um dia na biblioteca, tive contato com vários autores para eu poder entender um pouco mais sobre isso, alguns mais antigos, outros mais contemporâneos. E assim eu pude, no fim daquele dia, escrever a minha própria poesia. Logo que eu declamei para os meus amigos de classe, eu percebi que eu gostava daquilo. Então eu chegava para minha professora toda semana. Professora, tem uma? Professora, tem outra poesia. E ela sempre dava uma lida, sugeria alguma coisa. E assim eu fui, aos poucos, comecei a participar de um sarau, que o meu vizinho era poeta. Então ele me convidou para participar. E eu tinha um pouco de vergonha no começo. Mas logo eu me soltei e eu sempre declamava uma poesia nova que eu escrevia lá no Cantinho Girassol, aqui em Sorocaba mesmo. Eu sempre declamava uma poesia nova para o pessoal conhecer um pouquinho também. E assim eu aprendi muito. Então com 9 anos eu já estava lá participando. 9 anos. Que legal isso, eu não sabia que... Então foi um incentivo da escola que... Poxa, e esse trabalho que você faz em escolas hoje, que eu sei que você está fazendo palestra em escolas também. É para uma forma de retribuir um pouquinho, de despertar essas pessoas também? Também, porque eu tive esse empurrãozinho dentro da sala de aula, né? Acabei levando a sério o que a professora passou pra gente. E hoje em dia eu tô indo nas escolas, das palestras. Então eu conto a minha história, falo sobre leitura, escrita, respeito ao professor. E essa é uma forma que eu tenho também de incentivar outros escritores mirins para que eles comecem logo cedo a ter esse contato com a leitura. Que isso sirva de empurrãozinho para eles, né? E assim eles podem ver que, mas se ela consegue, eu também consigo. Exatamente. E de lá surgem muitos escritores, leitores, por conta desse incentivo mesmo. E é também um incentivo para mim, né? Porque tá ali falando com as crianças, adolescentes, é uma retribuição muito grande. É uma forma de você, né, tá crescendo e tá ajudando a literatura, né? Aprender um pouco mais e trazer mais gente para esse meio, que é sempre bom ter novos escritores com a gente, né? E a gente tem que renovar, né?
Sim. pensar no futuro, até o que esses jovens, né? Como que se a gente deixa morrer uma ideia, daqui no futuro, 30 anos, imagine a poesia hoje, que ainda no Brasil ainda precisa trabalhar muito ela. Você sente isso? Que, poxa, Sim. no Brasil ela fica como uma literatura menos lida ainda? Hoje em dia as pessoas elas não têm muito contato, até por conta um pouco da tecnologia, mas nem tanto por isso as pessoas elas não têm mais tanto contato com a leitura, com a escrita. Isso é uma coisa que faz falta como ser humano mesmo. Quando a gente tem a leitura, nós somos transformados por ela. Então, acabamos falando melhor, ouvindo melhor, a gente consegue entender o que acontece ao nosso redor de uma maneira um pouco melhor, né? Então, a leitura, ela aperfeiçoa a gente de uma maneira gigantesca. Exato. Eu posso falar o quanto a leitura me transformou, né? E se eu sou isso, eu consigo escrever e falar, é por conta da leitura mesmo. Então, isso faz a diferença. Desde cedo, os meus pais já incentivavam. E esse é um contato que, quando a gente cresce, vai fazendo a diferença a cada dia, porque dá um pensamento crítico pra gente, né? Exato. Se a gente for pensar, poxa, um livro tem uma experiência de vida ali de um autor, né? Sim, é como se a gente entrasse numa viagem quando a gente começa a ler um livro. E quando a gente volta dessa viagem, nós percebemos que não saímos do lugar. E a única coisa que restou foi o conhecimento que a gente adquiriu com aquilo. Então, é uma forma que a gente tem de aprender mais. E assim a gente encontra também soluções para os nossos problemas, né? Exato. Porque às vezes em um livro tem uma coisa que nós passamos ou passaremos, até mesmo estamos passando, e aquilo vai trazer uma bagagem para a nossa vida, um suporte, né? É como se a gente fosse preenchendo uma caixa cheia de ideias para ter o que falar depois. Então, a leitura proporciona um mundo novo pra gente. Exato, né? Abre uma dimensão que, poxa, você não volta atrás depois, né? Não tem como ninguém tirar de você, que a melhor coisa que nós temos é o conhecimento. A leitura é uma forma que tem de adquirir muito conhecimento. E podem tirar tudo de nós, menos o conhecimento. Até por isso que a gente tem que compartilhar. Porque se nós temos isso e ninguém pode tirar, quando a gente morrer, tudo isso acaba. Então é importante, por isso que eu gosto desse trabalho das palestras, da escrita, porque a gente tem como deixar registrado e fazer com que outras pessoas também tenham acesso. Todos nós podemos saber mais, né? E se a gente pode levar isso para o outro, é sempre bom. É uma forma da gente ir deixando o nosso legado também, né? Sim, a gente Essa consegue construção escrever um pouquinho da nossa história e agregar mais ainda para ela. Para outras pessoas. Sim. E me fala um pouco dos seus livros. Quais são esses 4 livros? Fala um pouquinho deles. Bom, eu já lancei 3 livros de poesias e um é uma narrativa. O primeiro livro que eu lancei foi o Sementes de Ana Cristina. Em 2015, eu lancei aos 10 anos. Depois, em 2016, aos 11 anos, eu lancei o Flores de Ana Cristina. Em 2017, aos 12 anos, o Frutos de Ana Cristina. Esses 3 livros, a semelhança entre títulos não é em vão. Na verdade, é uma trilogia poética, onde eu tento mostrar tanto amadurecimento na forma de ver e pensar sobre o mundo, porque de 9 para 12 anos, a nossa cabeça muda bastante. E também o vocabulário, por conta da leitura mesmo. Teve um ano que eu li 219 livros. Então, eu tento mostrar na poesia, isso acaba se refletindo, né? E as pessoas podem notar tanto o vocabulário, os assuntos dos quais eu trato, isso acaba transformando um pouco. Tem poesia que tem nos 3 livros do tema. Então, professor, tem poesia nos 3. Agora, alguns temas eu vou inovando com o passar do tempo. E eu acho que mostra também esse amadurecimento. Tá tudo registrado nas poesias. E o último Crescimento, essa evolução. Sim. E fechou daí a trilogia nessa evolução sua. E é como se fosse mesmo a ideia da árvore. É uma sementinha que foi plantada com a leitura, foi crescendo e sendo regada com a literatura mesmo, com esse contato, a prática também, até que se tornaram flores e hoje já dão frutos. Então eu vejo esses incentivos e são os frutos dessa escrita. É a leitura mesmo. Então eu acho que é muito importante fazer essa analogia aí com isso. E o meu último livro agora, em 2018, aos 14 anos, que eu lancei em maio esse, é o Vivendo no Automático, que é um livro, uma narrativa, esse é um pouco diferente, foi quando eu resolvi expandir os horizontes. Então eu pensei, eu já lancei 13 livros de poesias, eu não vou parar de escrever, escrevo muitas poesias com frequência, mas é importante ter o contato com outra coisa também, Fazer outra prática. Sim, outra prática e também levar para as pessoas para que eu possa... Eu comecei do zero quando eu lancei uma narrativa, para ter essa devolutiva do pessoal e entender um pouco mais o que eu posso melhorar na narrativa. Então, esse livro, e eu escolhi um tema muito atual, que é a tecnologia. Então, eu falo sobre pontos positivos e negativos
da tecnologia nas nossas vidas. Falo sobre o vício tecnológico, eu abordo alguns temas ao longo do livro, e tudo isso é contextualizado em uma família que não tem acesso à tecnologia por opção. Eu falo sobre isso no livro depois, o porquê dessa decisão. E essa família, uma filha acaba conhecendo, e quando ela vai tendo contato, a menina tem 14 anos e nunca teve contato com a internet. Então eu mostro essa descoberta dela, vira uma descoberta de todos nós. E vai mostrando algumas coisas boas que a gente enfrenta, outras ruins, e no fim tem um debate para gerar aí uma reflexão para o leitor. Até que ponto vale a pena? Porque nós comandamos um celular, um computador. Se a gente não apertar os botões, isso não funciona. Mas isso é essencial, a cada dia se torna mais essencial na nossa vida, né? Então eu tento levar como nós fazemos para não deixarmos de ser humano em nenhum momento e mesmo assim ter esse contato, para não perder essa nossa essência. Legal. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora um breve intervalinho aí, a gente vai fazer 2 minutos de intervalo e daqui a pouco a gente já volta aqui com a Ana Cristina para a gente continuar nossa entrevista. Fica aí, deixa suas perguntas aí também no chat aí da Residência Educação. Acompanha também no canal do YouTube Papo com de Paula. Pode deixar suas perguntas lá no canal também. Até daqui a pouco. Fazer o curso técnico na Escola Técnica Residência pelo ótimo custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo por um preço que cabe no meu bolso. O curso técnico me deixa pronta para o mercado mais rápido e oferece o que as empresas buscam, a mão de obra técnica. O curso técnico me oferece uma base sólida para quando eu iniciar minha graduação. É por isso que eu escolhi a Escola Técnica Residência. Vem, somos Residência. Decidi fazer o curso técnico na Escola Técnica Residência pelo ótimo custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo por um preço que cabe no meu bolso. O curso técnico me deixa pronta para o mercado mais rápido e oferece o que as empresas buscam, a mão de obra técnica. O curso técnico me oferece uma base sólida para quando eu iniciar minha graduação. É por isso que eu escolhi a Escola Técnica Residência. Vem, somos Residência. Voltamos aqui com o papo com a Ana Cristina. Ela estava falando do último livro dela, Vivendo no Automático, uma discussão tão importante para os dias de hoje, né? Até quanto a gente controla os equipamentos eletrônicos que possuímos e até quanto esses equipamentos são que nos controlam. Será que eu consigo desligar meu celular cada vez que eu quero? Ou realmente eu estou dependente dele? Se acabar minha bateria, eu fico mais perdido do que cego em tiroteio, como diz o ditado. Então, essa discussão é importante aí para os dias de hoje, né? Depois a gente vai falar e dar nos recadinhos finais aí onde que você pode encontrar esse livro da Ana Cristina também, Vivendo no Automático. Bom, Ana, você fazendo tudo isso, escrevendo, palestrando, aquela dúvida cruel, como que você organiza a sua rotina? Como que você acha tempo? Como que é? Bom, é até meio complicado, né? Porque além de tudo isso tem a escola
que eu frequentemente estou lá e eu me preocupo muito em estar em dia com as matérias, estudar bastante. Tá em que ano? Eu estou no 9º ano, agora eu vou pro 1º ano do ensino Ah. médio. E eu também faço teatro, frequento a igreja, estava com uma peça em cartaz até um mês atrás. Então, assim, são muitas coisas que eu acabo fazendo. Tudo tem um fundo de arte, cultura e tudo acaba ajudando um pouquinho na outra coisa que eu Somando, faço, né? né? Sim, mas para eu organizar tudo isso, bom, é uma correria que acaba ficando, mas é uma correria gostosa e tem muita organização aí no meio. Então, junto com os meus pais, a gente separa. Aquela aula agora de organização pra gente, ó. Importante, pessoal, vamos lá. Então, tenho tempo de ir para a escola, fazer lição de casa, tenho tempo de estar no teatro, tenho tempo de ler, de escrever, praticar. Tem um tempo separado para cada coisa e quando eu tô Legal. naquilo eu tenho que focar, me dedicar ao máximo ao que eu tô fazendo. Então, se agora eu tô no teatro, eu vou pensar nisso. Quando eu estiver escrevendo, eu penso só naquilo. É uma forma que eu tenho de organizar para não misturar tudo e também para conseguir dar conta. Até porque tem os eventos que a gente frequenta, os meus pais sempre estão comigo, então eles acabam ajudando nisso. A minha família dá muito apoio. Às vezes eu não tô dando conta e eles me dão uma mão ali em alguma coisa. Ah, filha, mais calma. E a gente tem que organizar, através da organização mesmo, colocar tudo no papel e pensar, agora é hora disso, agora é hora daquilo, e Que ter legal. muita dedicação ali em cada coisa que vai fazer, né? Fica uma correria, acaba ficando, mas é uma correria que eu gosto, que se tira isso de mim, eu acho que eu fico meio sem o que fazer. Então, eu gosto de ter isso o tempo todo, estar em contato com as pessoas. E no fim, o que eu aprendo em um lugar ajuda em outro. Então, o que eu acabei de aprender ali na escola pode acabar virando uma poesia. Então, tudo isso acaba ajudando Então você uns consegue aos ainda outros. somar, né? A experiência que eu tô tendo ali no teatro me ajuda. Além de conciliar tudo, tem a questão de um agregar no outro para que eu possa ficar melhor em cada coisa. E muita dedicação, muito foco acaba sendo envolvido nisso, porque tem que estudar, tem toda a parte de pesquisa e acaba ajudando nessas coisas, né? Tem que se organizar mesmo. E Ou seja, tudo você com não muito dorme. tempo. Eu durmo. Eu tenho tempinho de descansar também, de sair com os amigos, porque eu também sou uma jovem, eu tenho só 14 anos. Importante, você consegue manter, então, esse Sim. equilíbrio, sair, ter o seu momento. Importante esse momento de lazer para se renovar também? Sim, é lógico, porque tem esse momento que eu tô em contato com os meus amigos, que eu tô participando ali de alguma coisa. Isso é ótimo, porque além de eu conseguir arrumar um pouco mais de disposição para todas as outras coisas, é um momento de lazer, eu acabo me divertindo em tudo que eu faço. Mas quando a gente está ali no meio dos amigos, é um momento gostoso e é importante passar por isso também, né? Porque ali também surgem várias poesias e tem essa questão, eu sou uma adolescente, então eu tenho que passar por essas experiências, ter também a parte de brincar, de sair um pouco, aproveitar. Tudo isso faz parte também na rotina. Tem a questão de descansar, de se cuidar e também a parte dos compromissos. Tudo bem organizadinho com os meus pais, a minha família. Legal. Pro escritor, muita gente fala, né? Reforça da importância de estar com as pessoas, né? Porque Sim, você tá no mundo, você tá vendo, é ali que surgem as histórias, né? Você Com enclausulado. não- tem que sempre estar atento em tudo. Então, eu tô aqui fazendo alguma coisa totalmente diferente, mas eu estou prestando atenção. Essa pessoa pode virar um personagem, isso pode dar uma história, uma poesia depois. Então, é uma forma que eu tenho. Estar em contato com o meio nos traz inspiração, né? Então, é importante estar sempre prestando atenção em tudo. E quanto mais eu acabo conhecendo esse mundo, várias vertentes, eu acabo entendendo um pouco mais e conseguindo ter uma outra visão. E isso ajuda muito na literatura. Legal. Então, uma coisa ajuda na outra. No fim, dá tudo certo. Vai somando. Sim. Você falou em inspiração. Qual que é o seu processo criativo? Todo mundo quer saber processo criativo de artista. Como que você chegou nos seus 4 livros? Bom, o processo criativo é uma coisa muito delicada, assim, pra eu falar, pois a escrita, pra mim, ela é muito natural, é muito espontânea. Então, às vezes, eu tô aqui, me vem a ideia pra escrever alguma coisa, eu preciso parar o que eu estou fazendo pra escrever, ou então anotar essa ideia em algum lugar, e eu escrevo, assim, uma poesia em 5 minutos, quando eu estou inspirada, até porque é uma coisa muito natural, que ocorre mesmo, e isso é importante, porque muitos autores falam, mas é 99% transpiração e 1% inspiração. Eu acho que comigo é o contrário, é 99% inspiração e 1% a transpiração na hora de passar isso para o papel, né? Como as ideias, mas isso eu acredito que é em decorrência da leitura, em decorrência de estar em contato com o mundo também, porque já tem um certo suporte.
principalmente a leitura. Então, quando eu penso em algum tema para escrever, alguma coisa me inspira, eu já sei o que eu vou escrever sobre isso, eu já tenho as palavras, tudo isso por conta da leitura. Teve a transpiração antes. Sim, teve todo esse processo para conseguir essa bagagem e depois, quando eu coloco no papel, é literalmente para deixar isso pronto, mas as ideias já estão sendo formuladas há um bom tempo. Na verdade, esse momento que eu tenho de escrita, eu não tenho muito bem como explicar, porque nem eu entendo ao certo ainda. Nesse último livro, que é uma narrativa, tinham dias que eu escrevi assim, eu tenho muita mania de escrever de madrugada. Como escritor, você deve entender, eu escrevo de fim de semana e tudo mais, sim. Às vezes eu escrevo de manhã, durante o dia, no meio da aula eu paro, fico ali quietinha no meu caderno, tenho que escrever alguma coisa. Mas de madrugada, durante a noite, é o momento que eu mais escrevo. Surgem assim 5, 10 poesias em uma noite. E com esse último livro, tinham dias em que eu escrevia 30 páginas em uma noite, ao mesmo tempo que tinham dias que até olhar para a parede era mais interessante do que escrever. Então, vem muito dessa questão da inspiração mesmo. Acontece muito durante a noite comigo, porque eu acredito que é um momento em que nós estamos mais a sós com nós mesmos. Sim, então, nesse silêncio, nesse silêncio eu consigo ouvir um pouco mais o que eu quero dizer. Então, eu acho que é um momento que surge mais inspiração. Mas tudo acaba me inspirando. Às vezes, nossa conversa aqui pode virar uma poesia, pode virar um texto, e depois isso acaba se refletindo. Então, esse suporte já vem sendo adquirido há um bom tempo, até porque essa experiência que eu estou tendo em contato com as pessoas, nas palestras, tudo isso acaba agregando. E no momento da escrita, facilita. Sim, é só passar tudo isso para o papel. E aí vem a inspiração e em minutos está pronta uma poesia, está pronto um texto. Às vezes tem muito processo de pesquisa também. Então, se alguém me pede um texto sobre tal tema, uma poesia, eu escrevo, eu pesquiso sobre isso para entender certinho se eu não conheço. Então, eu faço uma poesia sobre isso. Muito aconteceu com o meu livro. Por ser um tema muito atual, a tecnologia é um tema meio delicado, então eu tive que pesquisar muitas coisas, conversar com algumas pessoas. Ah, mas tem gente que mora no sítio, no livro? Então, vamos conversar com alguém que mora no sítio para entender como funciona essa vida. Para eu deixar bem uma reflexão da realidade mesmo. Mais real. Sim, legal. Então acho que esse contato acaba virando inspiração e tudo isso é refletido no escrito em si. Legal. Bom, pessoal, a gente vai fazer mais um intervalinho agora. São mais 2 minutinhos. Daqui a pouco a gente já volta para o último bloco. E no último bloco a Ana vai declamar uma poesia pra gente. Segura aí, deixa suas perguntas aí no comentário que a gente já volta. Custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo, a mão de obra técnica. O curso técnico me oferece uma base sólida para quando eu iniciar minha graduação. É por isso que eu escolhi a Escola Técnica Residência. Vem, somos residência. Pessoal, retornamos aqui com a entrevista com a escritora, a poetisa Ana Cristina. E bom, Ana, eu queria saber primeiro, você falou um pouco aí da sua história passada, como você começou, e agora planos para o futuro, o que tem de livro vindo, como que você se vê daqui a alguns anos também, você se vê escrevendo, você está pensando em outra profissão para o futuro e a escrita vai ser, como, vamos dizer, uma profissão paralela para você, ou você quer seguir como escritora também? Bom, falando primeiro do meu futuro próximo, né, que é esse ano que está entrando agora, 2019, eu pretendo publicar um livro que será dividido meio a meio,
com algumas poesias e algumas crônicas. Crônicas são algo novo para mim. Então, assim, é um nova. gênero que eu ainda não entrei. Até um certo tempo eu tinha uma dificuldade para escrever crônica e agora eu estou entrando nisso. Então, vai ser uma novidade, algo também para eu conseguir aprender mais um pouco, começando do zero novamente em outra parte. E as poesias que eu escrevi ao longo de 2017 e 2018 estarão todas no livro. De alguma forma, eu vou fazer um livro meio a meio para conseguir mostrar tudo isso e para registrar também essa fase. Enquanto isso, eu estou trabalhando em uma próxima narrativa para ter bastante tempo. E os meus planos futuros, um pouco mais distante, a princípio eu pretendo continuar sempre com a escrita. Isso é algo que me faz muito bem, que me deixa feliz e que, assim, eu não consigo ficar sem. Às vezes eu vou fugir da poesia e quando eu tô muito tempo sem escrever, eu começo a falar coisa rimando, quando eu vejo, eu tô fazendo verso. Então, assim, a poesia, principalmente, mas a escrita no total, tá dentro de mim. É uma forma que eu tenho de desabafar e de me sentir melhor. Eu não me imagino sem isso. Na questão de publicar, eu pretendo, por enquanto, lançar sempre um livro por ano. Legal. Então, eu acho que é um bom tempo para eu trabalhar, dá para eu mostrar meu trabalho para as pessoas. Dá para eu escrever mais ainda, trabalhar em um próximo livro. E um ano é um tempo aí bacana para eu trabalhar um livro mesmo, uma publicação. E eu pretendo nunca parar com isso. Então, não importa o que eu esteja fazendo, estarei lá lançando um livro e escrevendo um novo. Legal. Essa é uma coisa que em momento algum eu vou abandonar. Com 20 anos, acho que eu já vou ter 10 livros publicados. Se Deus quiser, tudo vai dando certo assim, sempre com uma nova publicação. Eu quero, como faculdade, por enquanto, a minha ideia é fazer como primeira opção Direito, talvez como segunda opção Publicidade, e ultimamente eu comecei a pensar na possibilidade de artes cênicas também, mas Direito, por enquanto, é a que está ali de primeira opção. E o teatro é outra coisa que eu não quero parar nunca. Legal. Então, acho que não importa o que eu esteja fazendo, se eu for lá uma advogada, serei uma advogada, escritora e atriz. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o que eu escolhi fazer como profissão, eu continuarei escrevendo, publicando um livro por ano e fazendo teatro, que são coisas que me fazem bem e que eu acredito que eu não posso ficar sem, né? Tem que continuar. Então, isso é um plano assim. E as palestras, ano que vem, eu quero ver se eu foco mais ainda nisso, continuar levando um pouquinho da minha experiência para as escolas, o livro novo também levar para as crianças, para elas conhecerem nas universidades, nas empresas, umas palestras motivacionais mesmo, para incentivar o pessoal e tentar mudar um pouquinho mais o mundo. Então, eu pretendo continuar levando aquilo que eu tenho para as outras pessoas, compartilhando o meu conhecimento. Legal, que você possa compartilhar muito isso durante muitos anos aí para todo mundo. Muito obrigada. Agora a gente quer aquela poesia, poxa, você falou das suas poesias, você compartilha uma poesia conosco aqui nessa noite? Pode deixar. Bom, eu costumo escrever no celular, às vezes, como me vem a inspiração em qualquer momento, eu pego ou um bloquinho, uma caneta que está na mão, ou então eu pego o celular na hora e eu preciso escrever aquilo. Então, essa poesia que eu vou declamar agora, ela se chama Arte e fala um pouquinho sobre todos os tipos de arte, essa sensação que eu tenho, e ela estará no próximo livro. Então, para quem tiver o próximo livro, essa poesia faz parte. Já aproveita, ó. Bom, chama-se Arte. É a sua forma de expressão, proveniente do fundo do coração. Não é possível compreender a arte se você não fizer parte. É emprestar o seu corpo para outra história. Usar suas palavras para dizer o que alguém não disse. Movimentar-se de acordo com o som. Na hora da música, não perder nenhum tom. Um sentimento individual, que transborda o particular e torna-se plural. Propaga-se pela graça de se identificar. É do conhecimento a transmissão. A artista escolhe a missão de comunicar além da razão e despertar a emoção. Teoricamente, não é super-herói, mas leva esperança para a população. Cultura é libertação. É a arma que está em nossas mãos. Cultivá-la é uma opção, mas quando feita, transforma toda a população. Porque o artista, com a sua autenticidade, representa a si e a todos da cidade. É isso. Obrigado, que linda poesia. Obrigada a você. Bom, eu vou deixar mais uma pergunta, que é aquela pergunta que todo mundo treme quando está aqui. E agora para a garota de 14 anos, o que é felicidade para Ana Cristina? Bom, eu sei, mas eu acredito que a felicidade é aquela sensação que a gente tem
no momento em que nós estamos vivendo as coisas mais puras, mais naturais, espontâneas. Quando nós estamos em uma roda de amigos, com a nossa família, fazendo aquilo que a gente gosta. Para mim, quando eu estou escrevendo, mas quando nós fazemos algo que nos deixa feliz. Talvez a felicidade seja esse sentimento que a gente tem, que a gente quer explodir porque tem algo muito bom dentro da gente e a gente não consegue expressar. Normalmente, quando a gente está feliz, a gente não consegue muito bem falar o que a gente está sentindo. Mas eu acho que é um sentimento que vem pra gente e nós temos que aproveitar. Porque quando nós estamos felizes, nós viramos luz. E a gente consegue propagar isso para as outras pessoas. Então é um sentimento genuíno que é muito mais que isso. A felicidade é a inspiração, é pura poesia que vem no nosso corpo. É um sentimento muito mais que isso, é algo que a gente acaba propagando e irradiando aí para as pessoas. Porque é algo bom e quando as coisas são boas, nós viramos luz e propagamos isso. Legal, Ana. Obrigado. Ana, queria que você deixasse seus contatos, o pessoal, nosso público, nossos amigos internautas, quiserem encontrar um livro seu, como eles fazem, onde que eles podem ir? Você está no Facebook, na internet, de algum canal? Bom, primeiramente para o pessoal aqui de Sorocaba, eu descobri há pouco tempo que os meus livros estão disponíveis para quem quiser ler lá na Biblioteca Municipal de Sorocaba, a Biblioteca do Paço. Então, quem tiver curiosidade, pode pegar emprestado. Para adquirir o livro, por enquanto, é comigo mesmo. Eu ainda estou vendo para colocar em alguma plataforma, por enquanto é só comigo, com os meus pais. De contatos, eu tenho a minha página no Facebook, que é Ana Cristina o nome, mas se você procurar pelo link, é o link do Facebook normal, /Ana Cristina Poetisa. Ana Cristina Poetisa, então, pessoal. Esse é o link para vocês encontrarem lá. Vocês também podem me encontrar no Facebook como Ana Cristina Rodrigues Henrique. E se alguém se interessar em adquirir o livro e quiser contatar, também o e-mail que os meus pais têm acesso, então eles estão ali participando disso. É Ana Cristina Escritora, tudo junto com letra minúscula, @hotmail.com. Então, quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais, às vezes para uma palestra, ou então para ter os livros mesmo, pode me encontrar nesse e-mail. E acho que é isso praticamente que eu tenho de contato. Ana, muito obrigado pela sua maravilhosa presença na noite de hoje aqui com o nosso bate-papo. Certeza que nossos amigos internautas também puderam aproveitar muito do seu conhecimento aqui conosco, nos ensinando sobre foco. Fantástico, você fazendo tudo isso e muita gente reclamando, poxa, não tenho tempo. Bom, eu acho que eu que agradeço pelo convite de estar aqui hoje, conversando com você, também com você que está aí do outro lado da telinha, que pode sentir um pouco dessa nossa conversa, né? Muito obrigada pela atenção. Algumas dúvidas, acho que eles vão comentando, né? Se alguém tiver alguma dúvida, comentar. Depois eu entro lá pelo meu Face, eu respondo nos comentários. Então, nenhuma dúvida pode ficar. A gente tem que entender tudo certinho. Muito obrigada pelo convite de estar aqui falando Ana. sobre a literatura, um pouquinho sobre a minha arte, que também é sua arte como escritor. Uns colegas, e a gente tem que propagar isso. No meio, né? E levar isso para as outras pessoas. Então, persistamos sempre na literatura, na educação, na poesia e levando um pouco mais de felicidade através disso para as pessoas. Através da escrita. Pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Na próxima semana, próxima segunda-feira, a gente vai receber o Bruno Santana, que ele é gestor de recursos humanos aqui da cidade de Sorocaba, da Agiliza. Ele vai compartilhar dicas importantes aí para você que está querendo entrar no mercado de trabalho, como se preparar, vai contar um pouco da história dele, uma história também de superação, o que ele viveu ao longo da vida para chegar hoje como gestor. Acompanhe a gente próxima segunda-feira, ao vivo, às 19 horas, aqui pela Escola Técnica Residência, pelo Facebook e também pelo YouTube com o Papo com de Paula. Até a próxima semana.